Olá, eu sou Ed Galileu, professor de escultura, e essa é a 8ª aula da oficina de modelagem em clay oferecida pela Unidade de Gestão de Cultura. Na última aula, a gente continuou trabalhando a peça aqui que a gente está fazendo, né? Eu mostrei para vocês um pouquinho sobre a gente fazer as marcações e recortar ela de maneira que a gente já começa a dar forma, já começa a ficar mais próximo daquilo que a gente precisa, tá? Então, o que eu fiz a semana passada foi isso daqui, ó, foi cortar isso daqui, que tá até aparecendo um pouquinho o arame para fora, que é o arame do braço dela, que ele não estava aparecendo antes, né, que eu falei que não precisava se preocupar, que ele ia aparecer depois que a gente começasse a tirar. E agora a gente vai subindo, a gente vai fazendo a parte de cima. Se a gente olhar aqui no model sheet que a gente está usando, isso que eu fiz foi essa parte aqui do vestido, né? Eu entrei aqui um pouquinho, depois a gente vai modelar melhor isso daqui, mas é só para chegar na forma. Agora, o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz uma medida com o paquímetro de um lado para o outro aqui, para conseguir chegar nessa medida, para a gente poder tirar na peça, eu vou fazer a mesma coisa agora medindo aqui do centro até esse lado aqui nos seios dela, que é uma parte que tem uma ondulaçãozinha aqui, né? Que aqui na parte de baixo do vestido ele vai entrando, e aí chega aqui ele sai um pouquinho pro seio dela, tá? Eu vou aproveitar que eu tô fazendo isso e já medir essa parte aqui de cima, tá? Mesma coisa, do centro até aqui no pescocinho dela, tá? A parte menor do pescoço dela, para depois a gente subir pro formato do rosto, tá? Mas eu vou focar na parte de baixo, né? Hoje a gente não vai trabalhar no rosto dela. Na parte de baixo tem essa parte aqui do seio dela, como eu falei, tá? Tem esses detalhes do vestido e tem o bracinho dela aqui também, que a gente já pode ir modelando já, que é onde a gente vai usar esse arame, que aqui na peça de um lado tá saindo para fora já. Então a gente vai fazer essa parte aqui. Então, vamos lá. A gente vai... Primeiro assim, eu fiz as medidas. Eu peguei ali... Eu peguei o model sheet e fiz uma medida, né, como eu disse ali. Então, é essa medida aqui, e do outro lado é essa medida aqui. Então, é aqui que eu vou tirar. Eu vou tirar isso daqui de igual por igual, né, deixando reto, e depois eu vou, claro, dar uma arredondada para ela fazer esse volume que tem que fazer, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui na parte do pescoço dela. Já tá medido aqui, fiz essas linhas aqui para medir, e é esse tanto de massa daqui para fora que eu vou tirar, tá? Essa medida daqui até o meio tá igual daqui até o meio, tá? Então eu vou tirar essa quantidade de massa aqui do lado de fora, então eu já consigo enxergar o pescoço dela. Nessa parte aqui do pescoço, lembrando que eu não vou tirar inteiro, porque por mais que eu consiga enxergar essa parte do pescoço dela aqui, eu sei que lá atrás eu vou enxergar o cabelo também. Então eu só vou fazer uma marquinha na frente mesmo, porque na parte de trás ali eu tenho que deixar esse volume do cabelo aqui, que ele não passa de um lado para o outro, né? Como essa parte aqui, a parte dos seios dela é a mesma coisa, né? Ele não passa de um lado para o outro, não vou tirar de uma vez, porque o braço dela tá ali atrás, tá? Tudo bem que eu posso tirar e depois fazer uma modelagem só colocando essa parte do braço dela aqui, tá? Então, vamos lá, eu vou começar a tirar essa massa aqui agora, né? E a gente vai vendo como vai ficando. Antes de mostrar eu tirando essa parte que eu falei agora, eu me lembrei de uma coisa. Uma outra coisa que eu vou fazer também logo em seguida é pegar o model sheet dela de lado e perceber uma coisa. Eu fiz uma linha aqui, ó, marcando, vamos supor, essa linha aqui dos seios dela, né? Se a gente seguir essa linha, a gente vai ver que o queixo dela, ele tá um pouco para trás, tá vendo, ó? A linha do queixo dela passa aqui, ó, cortando um pouquinho dos seios dela. Mais ou menos na linha da parte de baixo, né, ó, onde entra aqui. E se eu olhar a minha peça de lado, né, vou colocar do outro lado, que é como tá ali, de ladinho assim, eu percebo que
a parte do queixo dela aqui tá maior. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar um pedaço aqui, até ele ficar batendo com essa linha de baixo aqui do peito dela, né? Essa linha aqui de baixo, tá? Então, eu vou ter que tirar um pouquinho aqui. Outra coisa que eu tenho que fazer usando esse Model Sheet de lado é fazer o desenho de onde vai ficar essa manguinha da roupa dela aqui. Porque de lado você vai olhar, você vai ver que tem um espação aqui. E em algum lugar aqui do lado, né? Ó, essa aqui é a linha central, nela de lado. Em algum lugar aqui, que eu sei que ele passa na linha central aqui, mas a maior parte é para trás da linha central, é onde sai a manga desse vestido dela. E aqui tem o braço dela. Então isso eu já posso desenhar ali também, quando eu estiver de lado, eu já marcar isso daí para eu ir tirando aqui do lado para dar esse volume aqui que eu preciso, né? Que é o que vai aparecer nesse aqui de costas, ó. Tá? Aí eu coloco de costas também, ou de frente, que é a mesma coisa, e faço uma medida da linha central até aqui para ver onde que vai dar manga, né? O braço é um pouquinho para baixo só, não tem necessidade de eu medir, né? Desse lado para cá a mesma coisa. Então vamos lá. Ó, pessoal, percebam que a gente já vai começando a dar a forma que a gente precisa ali para a gente começar a trabalhar o detalhamento, tá? Aqui, nesse caso aqui, eu deixei mais ou menos a gola, a manga do vestido dela, e vou colocar um pouquinho mais de massa aqui para fazer o braço dela. Aqui no Model Sheet de frente, ó, ele tá levemente afastado do corpo, tá? Pouca coisa. Talvez isso aqui dê um trabalhinho pra gente fazer, mas dá pra gente fazer o braço fora e colocar ali, se for o caso, tá? Do outro lado a mesma coisa, ó. Tá encostado até aqui e depois tem essa partezinha aqui que fica fora. Mas vamos lá, eu vou focar agora em fazer esse desenho da gola do vestido dela,
para fazer esse desenho da gola do vestido dela, o que que eu vou fazer? Eu vou medir do chão, né? Ó, do chão, gostei aqui onde que seria o chão, e medir para ver mais ou menos a altura que vai dar o centro, né, da gola do vestido dela. Pensando que essa gola, ela tem um formato arredondado, né? Então aqui no centro é a parte mais baixa, depois ele sobe um pouco. Então eu tenho que fazer esse desenho aí. Fazendo essa marcação e esse desenho, eu vou desenhar essa parte de baixo aqui, né? E esse detalhezinho que tem aqui no centro do vestido dela. Vocês lembram que eu falei nas primeiras aulas, né? Que é melhor a gente deixar sobrando material do que faltando? É exatamente por isso, ó. Vamos lá. Isso daqui foi o que eu tirei só dessa parte aqui, tá? Fazendo esse volume aqui dos seios dela e da manga. Só dessa parte eu tirei esse montão aqui. Então, tem muito mais que a gente vai tirar, né? Conforme a gente vai fazendo dando esse volume, né? Então, é isso. Vamos fazer essa medida aqui, né? Eu fiz aqui a medida do pé até... vamos lá. Do pé até a gola, né? E aí eu vou medir aqui. Para medir aqui, é claro que eu tenho que colocar na base. Eu tô tirando porque... normalmente eu faria isso todo com ela na base. Só que fica difícil para mostrar no vídeo como ela vai ficar desse jeito, né? Eu teria que colocar a câmera de frente aqui e aí fica difícil para eu manusear. Então eu vou colocar assim, né? E essa medida que eu peguei no Model Sheet ali, eu vou fazer aqui, tá? Com o próprio paquímetro aqui, eu consigo fazer uma marquinha na massa ali dessa marcação que eu preciso fazer. Fiz a marquinha aqui, né? Que é mais ou menos aqui, nesse lugar. E aí eu vou fazer este formato do vestido dela, tá? Que é com essa curva. Então, ó, aqui é o centro, né? Então ele vai subindo, ó, até chegar aqui nessa área do pescoço dela, tá? Do outro lado acontece a mesma coisa, né? Eu vou aqui até chegar aqui no pescoço dela. Então, ó, fiz essa marcaçãozinha aqui, esse desenho, né? Só pra gente entender onde que é isso. E agora eu vou fazer esse desenho da parte da gola aqui. Aí é ter um pouquinho de noção de desenho mesmo, né? Porque a gente precisa desenhar na massa este detalhe do vestido dela aí. Tá? Porque ele é uma parte em relevo, né? Agora, essa parte aqui. É isso aqui, ó. Aqui é um retângulozinho, tá? Fiz esse desenho. Como que a gente vai fazer um relevo depois? É só a gente tirar pouca coisa, né? Mas tirar um pouquinho aqui em volta, ó. Eu tô fazendo aqui em alto relevo, né? Então aqui no meio, ó, vai ficar mais alto do que aqui. Então, ó, eu tiro um pouquinho aqui em volta, né? Aqui embaixo. Com outra ferramentinha aqui que é um pouquinho melhor para tirar. E aqui nessa lateral, né? Tirei um pouquinho, já começo a deixar um pequeno relevo. Aqui é a mesma coisa, ó. Tô tirando pouca coisa, ele vai ficar meio quase imperceptível, mas
de perto a gente vê que tem um relevo. Tem um lugar que é mais alto, tem um lugar que é mais baixo. E é isso que a gente faz quando a gente vai dar detalhe, principalmente em roupa, né? Que é uma gola dobrada, ou mesmo o tecido sobre a pele, né? Aqui na parte do pescoço, ali em cima, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar a parte do vestido em alto relevo. O pescoço dela é um pouquinho mais baixo. Do mesmo jeito que eu estou tirando um pouquinho de massa aqui, para dar esse relevo aqui dessa parte do vestido dela, eu vou tirar um pouquinho daqui, né, que é essa parte de dentro ali, para dar a entender que o vestido dela ele está um pouquinho mais alto do que a parte do pescoço dela, né, a parte da pele dela ali, né. Depois a gente vai colocar mais detalhes. Por enquanto é só desenhar para quando a gente for começar a detalhar, fazer o refinamento, a gente entender como isso vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Fiz o desenho aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha só desse lado aqui, que ficou um pouquinho mais fundo aqui. Só para a gente entender esse volume. Depois a gente vai tirando, a gente vai colocando, se for necessário colocar um pouquinho mais. E é isso. O que eu vou fazer aqui agora é fazer essa parte do braço. Tem duas maneiras de eu fazer essa parte do braço. Uma é eu cortando um pedaço de arame, mais ou menos daqui até aqui, e aí eu modelo o braço ali e depois eu pego e espeto esse arame aqui na parte que já tem um arame, mas olha, o arame nosso ele tá vindo só até aqui, tá? Eu posso espetar aqui do lado, não tem problema nenhum, só para eu fazer ele de uma maneira que vai facilitar para eu colocar ali, para não ter que ficar modelando ele aqui, tá? Depois eu vou trabalhar mais ali, mas a gente vai fazer isso aqui primeiro, então eu vou fazer separado, vamos lá. Bom, então eu modelei a parte do bracinho dela aqui na mão, né? Separado do corpo, porque fica mais fácil, né? Ó, tem esse pedaço de arame aqui que eu cortei, coloquei aqui e modelei, tirando medidas ali da largura do braço dela em um lugar e em outro, né? Pelo model sheet que a gente olha aqui, esse aqui de frente, a gente percebe que ele é bem grosso aqui em cima e vai afinando quando chega aqui embaixo, né? Então eu tirei essa medida aqui em cima, aqui embaixo, fiz a ligação, fiz mais ou menos os dedos dela aqui, ó, não sei se dá pra ver muito bem, mas eu não detalhei muito, porque isso aqui a gente faz depois, inclusive a gente pode tirar e fazer depois. E agora eu vou conectar isso daqui ao braço dela. Desse lado aqui, ó, eu dei uma finalizadinha para aparecer mais a manga, para eu colocar o braço dela. Ele já tinha o arame aqui do esqueleto dela, né? E agora tem esse daqui. O que é mais fácil eu fazer? Eu cortar esse daqui e colocar lá,
vou fazer o contrário. Se eu cortar esse daqui, quando eu colocar aquele lá, se ele entrar muito aqui, ele corre o risco de sair para fora, porque aqui tá muito fininho, né? Então eu vou fazer o contrário. Eu vou cortar essa parte aqui, porque a manga do vestido dela é bem maior, né? Ele é mais grosso. E aí eu coloco esse arame aqui do lado, né? E eu vou apertar aqui, porque o que acontece? Ele é bem curtinho, pode ser que a hora que eu aperte, no lugar dele entrar aqui, ele saia ali na frente, né? O que eu posso fazer também é pegar um outro arame e fincar aqui, só para fazer um furo, mais ou menos aqui, para eu colocar esse aqui, né? Então coloquei este aqui, mais ou menos assim. Eu vou fazer uma comparação aqui ainda, né, para ver se a altura tá legal aqui. No Model X dela de frente, ele não tá encostado. O de costas parece que tá um pouquinho mais encostado. Mas eu vou tentar deixar encostado, porque vai dar menos problema, menos trabalho na hora de tirar o molde, tá? Então aqui, eu encostei bem aqui, mas eu tô vendo que ele tá dando na mesma medida do vestido. E ela é um pouquinho pra cima. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aqui um pouquinho e ajustar só. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Colocar, na próxima aula a gente continua dando esses detalhamentos nela.